Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui na varanda, acabei de preparar meu café. Tá fazendo menos 3 graus. Não sei se vocês conseguiram perceber ali, ó, na hora que eu mostrei. Deu assim, essa noite, aquela geada, sabe? Tá tudo branquinho aqui, ó, em cima. Tá, na verdade, congelado, né? Aqui o matinho. Essa foi a noite, segundo que falaram por aqui, que foi a noite mais fria, né? Da temporada. Fez, acho que aqui onde a gente mora, fez menos 6 graus. E agora já vai dar quase meio-dia e tô tomando meu café agora, que eu tava arrumando a cozinha. Acordei e tava assim, aquele caos, né? Ontem não mexi com a cozinha, com casa, com nada. Aí ficou aquela baguncinha, né? Louça limpa pra desocupar na lava-louça e depois desocupar e colocar as louças sujas, lavar umas na mão. Algumas porcelanas que eu uso que eu não gosto de colocar na máquina. E agora eu vou entrar aqui, que tá congelando até os pensamentos. Olha só, gente, a florzinha que minha sogra me deu. Olha, essa daqui foi a primeira que abriu. Ela realmente, ela cresce rápido, mas ela morre rápido. Essa daqui já tá começando a murchar. E abriu mais 3. Olha que lindas. Essa aqui é uma espécie de cebola. Olha como ela cresce. Eu acho que vai nascer mais algumas flores aqui, ó. Que tem mais um botão que tá prestes pra abrir. Olha, aqui já até secou essa parte. Lindinha, né? Em pleno inverno, ela florescendo. Oi, gente, estou fazendo aqui um mousse de maracujá. E essa mousse de maracujá, tem aqui a receita dela. Acho que eu peguei essa receita que eu acho que ainda era criança. Que eu pedi, eu já gostava, né? Desde pequena eu já gostava muito de cozinhar. Então, eu lembro, numas férias, na casa de uns amigos nossos, a gente foi lá e ela fez, uma amiga nossa fez essa sobremesa de maracujá. Só que ela faz com a sobremesa com biscoito, aqueles biscoito maisena, sabe? Aqueles biscoito Maria. E inclusive até prefiro, né? Mas a receita ela pegou de um fundinho que tinha bem atrás de uma caixa de biscoito de champanhe. Aí ela foi, cortou e me deu. Aí eu colei aqui, ainda tem até hoje, ó. O caderninho, esse caderno aqui eu era criança. Nem sei qual. Devia ter uns 10, 11 anos por aí. E eu vou fazer aqui esse suco, esse mousse. Vou usar esse creme de leite fresco. Mas você pode usar o creme de leite normal, uma caixa ou uma lata de creme de leite normal, né? Se você estiver no Brasil, aqui é mais fácil encontrar esse creme de leite fresco, então vou usar ele. Deixa eu abrir aqui. Vou colocar aqui, ó, tem 250 ml. Uma caixinha pequena. Eu só encontrei esse leite condensado de bisnaga. Aqui onde eu moro eu não tô achando mais as latas de leite condensado, deve estar em falta. Ultimamente eu tô comprando, eu até mostrei pra vocês nas compras, né? Só encontrado esse, mas pelo menos esses aqui eu encontro até nos postos de gasolina. Vou cortar aqui no fundo, que fica mais fácil de tirar. Então a receita é uma lata de leite condensado pra... Aqui eles falam uma lata, né? Mas eu já fiz isso aqui em casa com creme de leite de caixinha, também funciona. E meia xícara de suco concentrado de maracujá. Eu já fiz aqui meu suco, eu mesmo que preparei esse. E já coloquei também um limão. Vai um limão inteiro, suco de um limão, né? Olha, já joguei aqui o creme de leite. Leite condensado eu vou bater aqui, ó. Botei só um ladinho da minha batedeira. Vou misturar aqui até ficar mais cremosinho.
Olha, já dei uma misturada aqui. O ideal era eu ter batido o creme de leite, como ele é fresco, ter batido ele antes. Que aí ia render um pouco mais, mas já deu, ó, já dá pra ver a cremosidade, né? Vou adicionar aqui o suco de maracujá com limão. Suco bem concentrado. Vou misturar mais um pouquinho. Olha, gente, já bati. Depois que eu joguei o suco, olha, por isso que é importante o suco bem concentrado. Olha só que lindo que já tá esse mousse. Lembra quase aquele mousse do cupuaçu, vocês lembram que eu fiz? Meu mousse, eu sempre é 3 ingredientes. É o suco da fruta, leite condensado e creme de leite. É muito raro eu colocar gelatina em alguma receita minha. Olha, gente, aqui eu vou usar esse meu suportezinho, né? Parece aquelas taças. O povo faz muito taça da felicidade, né? Eu vou usar ele pra montar. E aqui eu já tirei, ó. Já separei aqui os biscoitos. Como eu disse, você pode usar, ainda prefiro aqueles biscoitos tipo maisena. Biscoito de leite, biscoito Maria. Mas o que eu tenho aqui é esse, né? Então eu vou usar ele. Aqui eu bati um pouquinho de creme chantilly. Sabe, no Brasil, se você não tiver acesso ao creme de leite fresco, você pode usar aquelas caixinhas pequenas. Não tem umas caixinhas desse tamanhozinho assim, de chantilly, você pode usar uma daquela pra bater. Dá pra usar sem, né? Mas eu acho que faz uma diferença bem grande. Vixe, peraí, esqueci do chocolate. Esqueci do chocolate branco, olha, eu vou usar aqui esse chocolate. Tem esse chocolate branco, pode ser qualquer um. Tem aqui, ó, tá quase inteiro aqui a barra. Tirei só um pedacinho. E o que faz diferença nessa mousse, pra mim, é o chocolate branco. Você pode usar aí umas 100 gramas. E eu vou picar ele, tá duro, tava na geladeira. Pronto, piquei bem picadinho o chocolate. Aqui eu uso no máximo 100, 150 gramas de chocolate branco. Pode ser bem pouco, sabe? Lá na receita fala 250, mas eu sempre acho muito, porque o chocolate branco ele também já é um pouco mais doce do que o chocolate amargo, né? Aí, agora eu vou montar. Vou colocar aqui só um pouquinho. Olha só como tá a mousse. Só uns minutinhos que ela descansou. Enquanto eu bati o chantilly, eu já botei ela na geladeira. Colocar já só um pouquinho no fundo, ó. Só pra colar o biscoito champanhe. Eu gosto de montar desse jeito. Eu não gosto de colocar o biscoito champanhe só ele sozinho no fundo, que eu acho que fica sempre bem seco, né? Então eu sempre dou uma untadazinha no fundo. Aí aqui eu molho o biscoito. Botei um pouquinho de leite aqui. Molho ele aqui rapidinho e coloco no fundo. Aí eu gosto de colocar sempre açúcar pra cima. Não tem muita regra, né? Tem gente que põe pra baixo. Nunca gosto de molhar demais o biscoito, porque... Por isso que eu prefiro o outro biscoito, sabe? Que ele... Eu acho que ele acaba sempre ficando mais inteiro. Mas o bom do biscoito de champanhe é que ele fica parecendo um bolinho, né? Tipo uma massinha pão de ló. Dá pra fazer com os dois. Olha, forrei aqui o fundo com os biscoitos. Aí agora eu venho aqui com o mousse. Vou colocar aqui quase todo. Isso aqui você pode montar do jeito que você quiser, né? Vou colocar aqui uma camada fina também do chantilly. Se você quiser, pode deixar até o chantilly só pro final. Pode colocar, se você tiver pouco aí. Igual eu, tenho um pouquinho só. Aqui eu vou adicionar metade do chocolate branco também. Sempre tento jogar mais nos cantinhos, né? Ainda mais se a gente tem esses transparentes pra parecer bem as camadas. Então jogo, ó,
sempre um chocolatezinho assim do lado, que acaba ficando bem bonito no final. Agora vem aqui com mais uma camadazinha de biscoito. Vou fazer esses biscoitos aqui um pouco mais espalhado, porque eu só tenho um restinho aqui, sabe? Pronto. Se você tiver mais biscoito, completa com mais biscoito aí. Agora aqui eu finalizo com a mousse. Coloco o restante da mousse. Vou colocar mais um pouquinho de chocolate branco. E eu finalizo com o chantilly. Ó, gente, finalizei aqui com o chantilly. Olha que lindo que ficou. Ai, esse fogão não pode botar nada aqui, que ele tem sensor. Vou cobrir ele com papel alumínio e vou levar pra geladeira. Enquanto ele vai lá esfriando, já tá geladinho, né? Que a mousse já tava bem friazinha. Vou levar na geladeira. Agora aqui eu vou colocar um maracujazinho, vou fazer aquela caldinha, sabe? Por cima. O ideal é uns 2 maracujás grandes, eu só tenho esses 2 pequenos, ó. Ó como bem tinha os maracujá daqui. Eles são bem pequenininhos. Chama aqui do fruta da paixão, passion fruit. Aí eu gosto de fazer sempre isso aqui, que eu acho que é lindo o acabamento, né? Eu já vi gente que coloca o maracujá cru, né? Do jeito que tá aqui, só corta e joga em cima. Eu vou colocar uma colher rasa de açúcar. Que eu gosto dele bem azedinho. Se você gosta mais docinho, pode colocar umas 2. E vou colocar aqui, ó, meia colher de sopa. Pode colocar... Não, uma colherzinha de sobremesa. Uma colher de sobremesa cheia de maisena. E mais ou menos assim uns 100, 150 ml de água. E na receita fala 2 maracujás grandes, 2 colheres de sopa de açúcar, mas eu sempre acho que é muito, né? E meia xícara de água. E agora aqui acende o fogo. Na hora que ele ferver já tá pronto. Olha, já deu uma engrossada aqui. Se ficar muito grosso, você pode adicionar mais um pouquinho de água. Olha como que já tá lindo. Deixei aqui, olha, já gelou bem. E aqui é o meu... Esse nossa geleiazinha que eu fiz também já esfriou. Eu vou espalhar aqui, ó. Tá dando sombra porque tá noite já aqui. Olha, dá uma espalhadinha de leve. Que lindo, né? Olha, gente, as camadas, biscoito, creme, que você, se quiser, pode decorar com bico, né? Um pouco chantilly, cerejas vermelhas, mas eu costumo usar desse jeito aqui, ó. Já vamos saborear aqui, já tá bem geladinho. Vou experimentar aqui.
Olha que perfeição. Olha, acho que você consegue ver por dentro, ficou bem as camadas. Se quiser, pode fazer numa travessa menor. Se for fazer maior, você pode dobrar a receita. E olha que belezura. A gente experimenta isso aqui, faz sucesso. Se você quiser ainda, ó, finalizar com um pouquinho de chocolate branco. Perfeito. Gente, esqueci de falar, o último vídeo, tava aqui terminando de editar esse vídeo, né, eu lembrei agora. O último vídeo que eu coloquei a receita do bolo de mandioca, gente, vocês acreditam, o bolo já acabou. Eu esqueci de mostrar cortando o bolo, mas provavelmente eu vou fazer essa receita de novo no próximo final de semana. Pra receber, né, os nossos convidados daqui, da família do meu esposo, que vai vir... eles vão vir almoçar com a gente, né? Heraclete, já até comentei nos últimos vídeos. E aí, a próxima vez eu mostro pra vocês só a consistência, tá? Porque a receita foi essa daí que eu gravei. Fica perfeito, sério. O sabor que tem o bolo de mandioca, aquela textura, sabe? Mas com um saborzinho especial de castanha do Pará, então fica perfeito. Eu queria só explicar pra vocês, por isso que no final do vídeo eu não mostrei cortando, porque eu acabei esquecendo. E sobre a mousse, gente, essa mousse aqui é sucesso desde o primeiro dia, né? Eu costumo dizer que eu ganhei minha sogra com essa mousse, porque é uma das sobremesas preferidas que ela ama mesmo, sabe? E eu sempre, é comum fazer no Natal e no Ano Novo lá em casa, é o nosso, sabe, é a nossa tradição. Só que exatamente eles acham estranho, né, fazer sobremesa um pouco tropical no inverno. E aí eu lembro, eles sempre falam, nossa, que delícia, que gostoso, mas isso é ótimo no verão, que é refrescante e tudo. Aí eu fiquei assim pensando, mas lá no Brasil a gente faz isso no final do ano, né? E eu sempre acabo esquecendo que lá é quase verão, é o ano todo. Mas eu fiz pra gente comer. Não deu pra fazer no Ano Novo, mas eu fiz agora no final de semana, né? Ainda tem ali um pouco, mas fica, sério, fica perfeito. Eu nem usei o chocolate branco todo. Eu diria que ali é no máximo 100 gramas, isso é suficiente, sabe? Pra dar uma crocância. Quando a mousse ela fica geladinha e você come na boca, aí você morde, dá aquela crocância do chocolate. Combina assim, sabe? É surreal. E se você quiser pode fazer, como eu disse, né? O chantilly só lá em cima, no finalzinho, né? Antes de jogar a geleia de maracujá. E você decide, né, qual biscoito. Como eu disse, eu prefiro o biscoito de maisena, mas com chantilly fica muito bom. Se você quiser ainda fazer um próprio pão de ló, né, e colocar, fica também perfeito. Então, fica a dica, essa aí é sobremesa, você vai arrasar.